Você já fez de tudo por amor. Pagou a dívida dele, cobriu a história dele, mentiu para a família para proteger ele. Acordou de madrugada quando ele não chegava, esvaziou a conta para pagar a clínica, implorou, chorou, orou, perou, tudo por amor. E mesmo assim, ele não melhorou. Talvez até tenha piorado. E aí vem aquela dúvida cruel. O que eu estou fazendo de errado? O que falta? O que mais eu posso fazer? Hoje eu preciso te dizer uma coisa muito difícil, uma coisa que nenhuma mãe quer ouvir, mas que, se você ouvir até o fim, pode mudar completamente o que acontece com o seu filho. Algumas das coisas que você está fazendo por amor, com a melhor das intenções, com o coração partido de querer salvar, estão alimentando o vício do seu filho sem que você perceba. Não porque você é uma mãe ruim, você é uma mãe que ama demais e que nunca ninguém ensinou o que realmente funciona nessa situação. Hoje eu vou te ensinar e no final deste vídeo você vai entender o que mudar sem precisar parar de amar. Olá, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta cristã, psicanalista clínica e especialista em codependência e independência emocional. Eu trabalho com mães de dependentes há anos e o que eu vejo se repetir em consultório, nas mentorias ou nos meus atendimentos é sempre a mesma coisa. Mães exaustas, destruídas e que amam com uma intensidade que poucos relacionamentos conhecem e que, sem querer, estão no caminho contrário do que o seu filho precisa. E não é culpa delas, é falta de informação. É uma sociedade que ensina que o amor de mãe resolve tudo, que se você orar o suficiente, se você estiver presente o suficiente, se você não desistir, ele vai mudar. E isso é uma meia-verdade. E a metade que falta é exatamente o que eu vou te mostrar hoje. O que é enabling? É um termo em inglês. E antes de eu falar sobre os erros, eu preciso te apresentar este conceito, que em inglês ele se chama enabling. Em português, a tradução mais próxima é facilitação ou cumplicidade involuntária. Enabling é quando você, sem querer, facilita a continuidade do vício. Quando as suas ações feitas com amor, feitas com boa intenção, removem as consequências naturais do comportamento dele. E aqui está o ponto que a maioria das mães não entendem no começo. O vício, ele se sustenta em parte porque as consequências são protegidas. O dependente, ele não precisa sentir o peso real das escolhas que está fazendo, não como punição, como realidade, como informação que o sistema diz: isso está te destruindo. Quando você remove esse peso, quando você paga a conta, você cobre a história, resolve o problema e evita o conflito, você está, sem querer, tirando do caminho dele a única coisa que poderia fazer ele querer mudar. Você está protegendo ele das consequências do vício. E o vício agradece. Isso não quer dizer que você deveria ser cruel. Não, longe disso. Não é sobre isso. É sobre entender que tem uma diferença enorme entre apoiar e proteger. E que às vezes o amor mais difícil é o que não remove os espinhos do caminho. Erro número 1. Pagar as consequências. Vamos ao primeiro erro. E este é o mais comum e o mais doloroso de reconhecer. Esse erro número 1, ele diz sobre pagar as consequências por ele. Pagar a dívida que ele fez por causa do vício, emprestar dinheiro que você sabe que vai para a droga ou para o álcool, quitar o que ele quebrou, tirar dele a consequência da situação financeira que o vício criou. E eu sei que parece a coisa certa a fazer, porque a alternativa, que seria deixar ele afogar na consequência, parece crueldade, parece abandono, parece o oposto de ser uma mãe. Mas eu quero que você pense comigo. O que acontece quando você paga? Ele não sente o peso financeiro do vício. Ele sabe que, no limite, tem alguém que vai resolver. E esse alguém que resolve é sempre você. E isso, inconscientemente,
tira a urgência da situação, tira a gravidade real. E uma das coisas que mais move um dependente em direção à recuperação é o fundo do poço. É o momento em que as consequências chegam tão pesadas que ele não tem mais como ignorar. Quando você paga, você adia o fundo do poço com amor, mas adia. Agora, atenção, isso não significa nunca ajudar, não é isso. Significa perguntar antes de ajudar. Essa ajuda está apoiando a recuperação dele ou está apoiando o vício dele? Se o dinheiro vai para a clínica, para o tratamento, para algo concreto de recuperação, isso é apoio. Agora, se o dinheiro vai resolver uma consequência do vício, sem nenhum movimento de recuperação em troca, é enabling, é facilitação, é alimentar o ciclo. Erro número 2. Cobrir e mentir por ele. O erro 2 que fala sobre cobrir a história dele, mentir por ele, proteger a imagem e a reputação dele. Ele não está bem hoje, ele está com problema no trabalho, ele está passando por uma fase difícil. Você conta para a família que não sabe o que está acontecendo de verdade. Você explica para o patrão que ele vai melhorar, você inventa para os filhos porque o pai não apareceu. E de novo, feito com amor, feito para proteger ele, para proteger a família, para evitar o julgamento, para preservar o que ainda dá para preservar. É fato, mas o que o vício precisa para se sustentar, além do dinheiro, é o silêncio, é a invisibilidade, é não ser visto pelo que realmente ele é. E quando você cobre, você está oferecendo este silêncio, você está ajudando o vício a se esconder. E tem outro custo que ele não é do seu filho, é seu. Cada vez que você mente por ele, você carrega mais um pedaço de um peso que não é seu. Você se torna cúmplice de algo que está te destruindo junto. Você está adoecendo para proteger a imagem de alguém que está também se destruindo. E isso não é amor, isso é codependência. E você merece muito mais do que isso. A alternativa não é expor ele gratuitamente, é parar de cobrir ativamente e começar a dizer quando perguntarem. Ele está passando por uma situação difícil e precisa de ajuda. Sem detalhe, sem mentira, sem carregar o peso de uma história que não é sua para contar. E antes do terceiro erro, o que é mais sutil e ao mesmo tempo é o mais poderoso de todos, eu quero te falar sobre algo que eu criei especificamente para você, mãe. É o protocolo Raiz, que é um caminho para a mãe de dependente. É um programa terapêutico que eu desenvolvi para mães, não para ensinar você a tirar o filho, mas para te mostrar o seu papel real neste processo. O que ajuda, o que atrapalha e como você pode agir de um lugar mais sólido e consciente sem se perder neste caminho. A descrição está aqui no link e o cupom YT25OFF garante 25% de desconto. Agora, o terceiro erro, e esse vai ser o mais difícil de ouvir. Erro 3, negociar com o vício. O erro 3 sobre negociar o vício é fazer acordos que só você cumpre. Se você parar de beber, eu fico. Se você não usar mais, eu pago a clínica. Prometa que vai parar e eu não conto para ninguém. Negociações, ultimatos que você não cumpre, ameaças que só viraram promessas vazias da sua parte também. E o que acontece? Ele não cumpre e você também não cumpre o que disse que ia fazer se ele não cumprisse. E ele aprende, não de forma consciente, mas o sistema aprende que as suas palavras não têm peso, que você vai ficar de qualquer forma, que o limite que você colocou, ele não é real. E sabe o que é tragicamente cruel nisso tudo? Não é que você seja fraca, é que você ama
tanto que a perspectiva de cumprir o limite parece mais insuportável do que a perspectiva de continuar nessa situação. E aí você fica, não porque não tem coragem, mas porque o medo de perder ele é maior do que a dor de ficar. O vício, ele usa isso. O vício aprende o seu padrão. Aprende que depois da briga vem o perdão. Depois do ultimato vem o recuo. Depois da ameaça vem o abraço. E o ciclo continua. Sair desse erro não significa ser implacável. Significa começar a falar só o que você está disposta a cumprir. Significa que o seu não começa a ser um não de verdade. Não por crueldade, mas porque a sua palavra precisa ter peso. Primeiro para você, depois para ele. E quando ele perceber no corpo, não só nas palavras, que você é capaz de cumprir o que diz, alguma coisa muda. Não imediatamente, não sem dor. A virada, o que muda quando você muda. Eu sei que tudo o que eu falei hoje pesa. Eu sei que uma parte de você pode estar achando, mas então, o que eu faço? Fico de braços cruzados enquanto ele se destrói? Não. O que eu estou te pedindo é algo muito mais difícil do que continuar fazendo o que você está fazendo, é verdade. Eu estou te pedindo que você mude de lugar. Não que você saia, mas que você mude de lugar dentro desta relação. Saia do lugar de salvadora e vá para o lugar de mãe que se respeita. Uma mãe que se respeita, ela continua amando, sim, mas não paga mais as consequências do vício. Não mente mais para proteger o vício que está destruindo o seu filho. Não faz acordos que ela sabe que não vai cumprir. Uma mãe que se respeita diz: eu te amo, meu filho, e é exatamente porque eu te amo tanto, eu não vou continuar ajudando você a se destruir. Isso é amor com postura. E é completamente diferente de abandono. E quando você muda, quando você sai deste lugar de salvadora, duas coisas acontecem. A primeira, você começa a se recuperar, porque você para de carregar um peso que nunca foi seu. E a segunda, o ambiente inteiro ao seu redor e ao redor dele muda. Ele não tem mais uma rede de proteção que o vício usava. E aí, não como garantia, mas como uma possibilidade, ele começa a encarar as próprias escolhas. Agora, me conta aqui nos comentários, qual desses 3 erros você reconheceu na sua história? Não precisa ter vergonha. Essa é uma das conversas mais corajosas que uma mãe ela pode ter. Você não está aqui por acaso, e o fato de você ter chegado até o final deste vídeo diz muito sobre quem você é. E o próximo passo, ele está aqui na tela agora. É uma aula gratuita, como lidar com um dependente compulsivo. Ela vai te dar um mapa concreto do que fazer a partir de agora. Não quando ele mudar, mas agora. Te vejo lá. Mas lembre-se, você não nasceu para cometer erros por amor. Você nasceu para ser brava.